Devemos fugir. Trazei meus filhos. Vamos. Corre. Vamos, depressa. Nabucodonosor, através do seu exército, derruba o templo de Salomão. Traz o templo que seguiria eterno do reino para sempre. Uma boa tarde, meus amados. Estou de volta para continuar o trabalho sobre o Salomão e o seu templo, que foi dito eterno. Vemos aí através dessa parte que eu juntei junto com esse trabalho para os amados terem noção do conhecimento total das Escrituras e saber, meus amados, associar uma parte à outra. Em trechos passados, os amados viram pela própria boca do Salomão que esse templo duraria para sempre. Daí vocês veem que foi conversa fiada. O templo de Salomão, que este é o templo de Salomão, o primeiro templo do povo judaico, foi derribado pelo exército da Babilônia no período de Nabucodonosor. El templo quedó destruido en el año 586 a.C. por la invasión del babilonio Nabucodonosor. A partir de entonces comenzó la edificación del segundo templo, completado en época de Herodes en el siglo I a.C. El templo presidía de manera majestuosa la Jerusalén del siglo I a.C. Aunque apenas quedan restos, el testimonio del historiador Flavio Josefo nos es útil para reconstruir el templo tal como pudo ser. La entrada del templo herodiano era la puerta preciosa, cuyo acceso estaba prohibido a los no judíos. Después entraba al patio de las mujeres, único recinto al que les estaba permitido acceder. La puerta de Nicanor, decorada con paneles de bronce muy elaborados, conducía a un patio interior. Le seguía el patio de Israel, cuya entrada estaba reservada a los hombres judíos. En su centro, sobre una plataforma elevada, estaba el altar de sacrificios. La última estancia del edificio era el santuario, con 4 columnas con capiteles corintios en su fachada, cuya puerta solo podía ser atravesada por los sacerdotes. El segundo templo fue incendiado por el romano Tito en el año 70 después de Cristo. De él queda en pie solamente la sección oriental de la muralla que lo rodeaba, el actual muro de las lamentaciones. O povo de Israel, para assim não trazer problemas para o Império Romano. Aonde está o templo em Jerusalém? Vedes, meus amados, que só tens o muro das lamentações, o templo, que foi o primeiro, foi derribado no período de Nabucodonosor, não é? Houve-se o templo de Esdras e Neemias, que era um templo bem menor que o de Salomão e bem menor do que o templo de Herodes, que foi derrubado no período de Pompeu o Grande. Eu vou procurar uma informação mais completa sobre esse segundo templo e colocarei aqui no trabalho para os amados terem noção respectiva a esse trabalho. Mas se vocês olharem trabalhos passados, você vê que essa parte dá para você desmentir o que o Salomão falou. Salomão disse que o templo era
para durar para sempre. E visto que os amados viam que esse templo não durou para sempre. O dele já não durou para sempre. The whole empire. To stamp this out, Rome turned to the outcast General Vespasian and his son, Titus. If they want war, then that's what they'll get. This is the story of how they rose from disgrace and obscurity to crush the rebellion. E também que o Império Romano Their reward would be that both would become dos emperors. responsáveis pela destruição de mais um templo em Jerusalém, They would build one of the greatest e symbols of the sucumbe power of Rome. à tirania dos imperadores invasores. Hoje, meus amados, segundo trechos passados, os amados viram a destruição dos templos e relatos históricos referente a isto. Os amados viu e conhecem através até da mídia sobre o povo judaico e os seus costumes religiosos que não estão associados ao templo, que os amados veem em fotos respectivas a Israel. Acho que, se eu não me engano, é a mesquita lá, né? Não sei se é mesquita, depois os amados pesquisem. Mas o povo judaico, quando quer uma aproximação com Deus lá de Israel, eles vão até o Muro das Lamentações, que era as ruínas do Templo de Jerusalém, o que restou do Templo de Jerusalém. Então veja aí que o amado Salomão mentiu ou se enganou, coitado, né? Coitado dele, né? Achou que o templo era eterno, mas foi destruído. Mas se os amados também quiserem pesquisar referente ao templo de Zorobabel, pesquisem, esse templo existiu e também foi construído. Acho que, se não me engano, em Macabeus está relatada essa história. Pompeu Grande invadiu Jerusalém e derrubou o templo de Zorobabel, que era o menor templo dos três. E lá onde se surgiu o acordo político entre os judeus e Roma. Foi dali que os levitas foi enxotado pelos judeus. Os levitas eram a tribo que se atinha às questões religiosas. Era a tribo que preparava as ordenanças religiosas, as liturgias do templo, os sacrifícios. E os judeus, malandramente, passou a perna nos levitas. Assim, expulsando uma boa parte dos levitas de Jerusalém, ficando ali uma pequena parcela para servir de empregado dos judeus. Benjamitas e judeus eram que comandavam ali Jerusalém. E o templo de Herodes, que foi construído por um acordo político, foi para quê? Roma, visto que essas questões de mandar contingentes
né, do Império Romano, do exército de Roma, para todas as suas províncias, isso gerava um custo muito alto. Então, foi-se construído esse templo para se apaziguar o povo judeu, o povo israelita, que é um povo muito religioso, não é? Para não ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de borbulha. E por isso esse templo foi construído, para acalmar as coisas, para não ter problemas para Roma. Mas visto que veio um grande homem, grandíssimo homem, chamado-se o Messias, o Salvador, e tratou de mudar esse prognóstico. E no período do Messias surgiu muitas borbulhas, muitos enfrentamentos deles com os judeus, e houve-se a crucificação do Messias, e Roma viu que aquele templo não adiantou para nada, não serviu para nada. 70 anos depois da morte do Salvador, se não me engano, no ano de 70, depois do Messias, Tito foi lá e destruiu o templo. Não sei se foi Tito ou Vespasiano, mas só sei que foi o imperador romano que destruiu lá o templo em Jerusalém. Então, meus amados, voltaremos em seguida para dar seguimento ao trabalho referente ao rei Salomão.